Muito boa tarde, estamos de volta, Mundial, e você chegando mais uma vez para te fazer companhia, para trazer aquele super bate-papo aqui nas tardes da Vibe Mundial. Você sabe, né, Mundial e você, de terça a sexta às 16h30, porque às segundas entramos no ar às 16 horas com o Mundial Podcast. E sábado às 7 horas da manhã também estamos aqui sempre entrevistando um comunicador aqui da Vibe Mundial que ganha um espaço maior para falar do seu trabalho e de si mesmo. E hoje tenho o prazer de receber aqui, ela é nova na casa, né? Então, estou recebendo aqui hoje para apresentar para vocês, público da tarde, a Laura Grazi. Ah, bem-vinda! Gratidão, prazer estar aqui com você. Igualmente, viu? Bem-vinda tanto ao Mundial e você, quanto à Vibe Mundial, né? Você começou faz pouco tempo, tem o quê? Um mês? Estou no segundo mês. Segundo mês. Umas 5, 6. Ah, que maravilha. Maravilhoso. Programa? Histórias que curam. Quando? Toda sexta-feira, às 8h30. Gente, programa incrível para sexta-feira de manhã. Essa semana já se programa para ouvir, já fica ligado aqui na programação da Vibe Mundial. Histórias que curam, com histórias incríveis, um trabalho terapêutico. Ela vai falar tudo isso aqui agora para a gente poder entender o trabalho da Laura Grazi, que é psicóloga, é fundadora do Instituto ILG, que é Instituto Laura Grazi, e mentora de terapeutas. Estava conversando com ela, muito legal esse trabalho, viu? Você fica com a gente que você tem muito a aprender aqui, conectado nos 95,7 FM, também no nosso YouTube. Acessa direto, ou YouTube se você já está inscrito, ou quer achar rapidinho a Vibe Mundial, vibemundialfm.com.br, clica no assistir ao vivo, você vai direto para o nosso YouTube e lá também tem todas as nossas outras redes sociais e o nosso aplicativo. Leva a Vibe Mundial com você para onde você quiser e estiver. Né, Laura? Bora. Que agora você já é da família, né? Já vai aprendendo tudo, né? Todos os nossos canais, né, de informação, de ouvir a Vibe Mundial, né? Você já era ouvinte? Já era ouvinte. Que legal, hein? Me fala de você e deste programa, Laura. Histórias que curam. Por que esse nome? Porque o que eu percebo é que as pessoas se curam muito mais através de histórias do que através de... O autoconhecimento nada mais é do que uma narração. Sim. Então, Histórias que Curam, o nome surgiu porque quando a gente vai contando as histórias, as pessoas elas vão se identificando nos processos e elas vão se autocurando. Muito legal, e é verdade, né? Sim, e essas histórias você traz no programa? Trago as histórias, trago convidados, trago fatos da minha vida cotidiana, como mãe, como terapeuta, histórias de clientes. Então, eu trago um pouquinho de toda a construção que eu faço. E qual que é a base desse teu trabalho, né? Você é psicóloga, mas qual que é o foco principal do teu trabalho? Transformar as pessoas. Ai, que lindo! Transformar a dor em potência, levar as pessoas de um lugar para o outro, para que elas possam ter uma vida incrível, porque senão é difícil, né? Não faz sentido a vida não ser legal. Ah, por favor, né? E com autoconhecimento, elas conseguem parar de viver da dor para passar a se alimentar do que realmente faz sentido, que é a transformação. Né? E é interessante isso, né? Porque você estava falando para mim antes da gente entrar no ar desse trabalho que você faz com famílias. Famílias inteiras. Me fala deste teu olhar para a família. Quando a gente transforma, né? Transforma uma família. Isso. Quando transforma uma família, transforma um. Exatamente. Eu diria que a ovelha negra é a pessoa que vai transformar aquela família. Então, normalmente, a pessoa vem para o instituto, ela tem uma dor, ela tem uma questão sempre familiar e, na maioria das vezes, ela também já formou uma família, mas ela está repetindo o padrão da dor da família de origem. Tá. E o que nós fazemos no instituto, e assim, eu não conheço outro lugar, né, que desenvolva o trabalho que nós desenvolvemos. Imagina que nós temos uma vivência onde você pode ir com o seu marido, com a sua mãe, com o seu pai, com quem precisar, com os seus filhos, e a gente transforma a família inteira. Então, normalmente no instituto funciona assim: vem uma mulher, aí ela tem uma dor, ela faz o curso.
daqui a pouco vem o marido, daqui a pouco vem os filhos. E eu tenho grupos que eu tenho 3 gerações juntas trabalhando o autoconhecimento. Mãe, a filha e a neta. Que legal. Então, o processo de cura nessas famílias, ele é tipo como se você ligasse um turbo, né? Ele funciona tipo 100 vezes mais. Porque você não está carregando sozinho. Você está compartilhando com a sua família, que também sente dor de um outro lugar, mas que também é dor. Então, é muito legal trabalhar com as famílias inteiras juntas. Muito legal, né? Mas quando vai uma ovelha negra, né? E essa ovelha negra leva outros que já estão vibrando nesse processo de autoconhecimento, parece que o trabalho ele vai fluindo, né? Vai. Agora, como convencer quem não está vibrando? Essa é a maneira fácil, porque normalmente... É mesmo, maneira fácil. Essa é a parte fácil e a mais divertida, inclusive. Porque o que acontece? As pessoas que elas não vêm porque elas querem se curar. Isso é mentira. Isso é... Sabe por que elas vêm? Porque elas duvidam que aquela ovelha negra se transformou. Então, a transformação da ovelha negra gera curiosidade e desafio. Então, essas pessoas que vêm, elas vêm muitas vezes para provar que a ovelha negra está fazendo uma farsa, que aquilo não é uma mudança. Só que já que deu certo nela, vai que... Então, elas vêm muito mais na energia de olhar e falar, será mesmo de desafio, do que na energia de assim, nossa, a ovelha negra se curou. As pessoas, elas vêm na curiosidade. A minha irmã, a vida inteira maltratou minha mãe. Agora trata minha mãe bem? Deixa eu ver que terapeuta é essa. É assim que eles chegam lá, deixa eu ver. Se você conseguiu fazer um milagre ali, vai que dá certo. E é nessa energia que eles vêm. Só que quando eles vêm com essa energia, eles não fazem ideia que eles já abriram a porta para que o autoconhecimento entrasse. Então, eles vêm pelo desafio e ficam pelo amor à família. Ai, e aí lindo. um vai curar. Ai, é lindo. Aí um vai curando o outro, vai curando o outro. E nós funcionamos em família. Nós falamos que tem 2 famílias. A família que a gente nasce e a família que a gente escolhe como alma conviver. Sim. E o Instituto isso. É uma família de almas que uma vai curando o processo da outra. As pessoas vão se conectando, né? Exatamente, porque estão em busca do mesmo propósito. Exato. E nem sabem, às vezes. Não, porque se uma que está ali só para testar a ovelha negra, ela vai pelo desafio. Pelo desafio. Deixa eu ver a série Nova Mulher, né? Deixa eu ir lá ver o que está acontecendo. Deixa eu ver o que está acontecendo. Né? Exatamente. E de repente está ali totalmente envolvida no processo. E que atividades você realiza com esses grupos, inclusive com essas famílias, né? Porque aí eu até pergunto, né? Um elemento da família trabalha junto com o outro? Trabalham todos juntos. Inclusive, primeira mulher, segunda mulher, É. filhos de um marido, filhos de outro marido. Porque se a gente não estiver lá para se interconectar, deixa de fazer sentido. Então, trabalham todos juntos. É desafiador, mas é muito profundo. Então, assim, eu tenho famílias que estão lá. A primeira mulher, a segunda mulher, o marido, os filhos do primeiro casamento, do segundo, a sogra, daqui a pouco vem o pai. Então, assim, é a família inteira junta de verdade. É constelação? Também. Né? Você coloca a constelação, porque eu já fiquei imaginando a primeira mulher, a segunda mulher ali e todo mundo se entendendo o porquê que estão naquela família, né? Exatamente. Porque não é mais, né, casada com a pessoa que deixa de ser parte daquele sistema familiar, né? Exato, principalmente quando você tem filhos, Sim. né? Então, os filhos, eles são irmãos consanguíneos de metade, só que eles estão todos interligados. E não dá para você acabar uma relação, cortou. Não. Eles vão ser irmãos para o resto da vida. E vão ter que se relacionar, esses pais, para o resto da vida, porque tem filhos. Sim. E se der para se relacionar de um lugar saudável para a família inteira, por que não? E saudável não quer dizer perfeito. Tá. Porque a ideia não é que seja perfeito, né? Mas é que seja um processo de transformação que não machuque quem? As crianças. Porque o foco do Instituto é trabalhar as dores das crianças. Então, quando eu atendo um adulto e ele tem filhos, eu olho para os filhos e aí eu olho para ele. Porque ele vai ter que ser um bom guardador daquela alma. Então, muitas vezes, ele vai ter que fazer escolhas que não são as melhores escolhas para ele, mas são as melhores escolhas para aquele sistema. Porque, por alguém não ter feito,
aquela pessoa carrega dor. E isso não é egoísmo. Não. Né? Isso é olhar para diante para que aquele que segue possa ir para um lugar maior. Que essa é a nossa responsabilidade. Essa é a ideia. Nossos filhos, eles têm que ser maiores e melhores do que nós. Porque se eles forem iguais, quer dizer que eles não foram. Porque se eu já te entreguei até aqui, agora você tem que ir daqui para frente. Né? É aquele passo a mais, A né? mais, isso. E os pais sempre esperam isso dos filhos. E filhos que dão o passo a mais, eles estão honrando pai e mãe. Filhos que não dão o passo a mais, eles estão parados na dor da criança. E ainda é sobre lealdade e amor. Aí olha também para a criança que este pai e essa mãe foram. Claro, sempre. É. Os nossos pais não nos entregam nada que eles receberam uma quantidade e entregam outra quantidade. É muito difícil os pais nos entregarem algo, a gente tem o desejo que eles nos entreguem algo, mas se a gente parar para analisar, e isso acontece muito, aquilo que os nossos pais receberam dos nossos avós, gente, normalmente é muito menos. Então, só que nós reivindicamos, né? Nós somos reivindicadores. Só que quando você passa a analisar a história do seu pai e da sua mãe, você passa a respeitar de um outro lugar. Entendi. Tudo isso é parte desse processo de autoconhecimento também. Quando a gente reajusta um sistema familiar, a gente também está se reajustando. Sempre. A gente está num despertar de consciência mais amplo, se Sempre. entendendo como ser humano vivendo neste momento, neste planeta. Sempre. Eu acredito, muitas vezes, que nós fazemos escolhas com ausência de consciência. Então, nós fazemos escolhas com a dor velada que está nos guiando. E quando a gente passa a ter consciência, nós libertamos as dores. Não quer dizer que nós deixamos de sentir dor, mas quer dizer que nós libertamos a dor para que não seja ela mais a pessoa que vai conduzir o processo de transformação. Porque uma dor, ela só te leva para outra dor. Como é que vai levar para outro lugar? Quando você aceita e reconhece tudo como foi. E como a gente sabe que tudo isso entrou numa plenitude? É sentindo mesmo ou vendo a vida como ela está se percorrendo? Essa é uma boa pergunta. Eu vou te contar como eu analiso isso. Legal. Não é pelo que os meus clientes falam, porque meus clientes mentem. A gente mente para se proteger. A mente mente. A gente não mente porque quer mentir. A gente mente porque a gente quer se proteger do próximo passo. Né? Então, vai para o campo da insegurança. Como eu vejo? Se a vida daquela pessoa se transforma. Então, todo o processo do Instituto foi por indicação. E por quê por indicação? Porque você faz uma terapia, você descobre o seu dom, você tinha uma questão de relacionamento afetivo e agora está numa relação bacana, você tinha uma doença e você se autocura dessa doença, né? Então, assim, é aí que eu vejo. Eu vejo pelo resultado final, não pelo que os clientes falam. E não é que é milagre. Não que eu não acredite nos milagres. Mas não é um processo de milagre. Não é milagre, é um processo de realidade contínua, de consciência contínua de cada escolha que você faz, não só quando você acorda, até quando você está dormindo. É de que tipo de alimento você está conduzindo a sua vida. Curou esse relacionamento que está indo para frente e tal, percebeu tudo isso, essa dor que existia, ela não retorna. Ela é curada mesmo. Não, aí eu acredito que seria muito desenho da Disney, sabe? Eu acredito na cura de uma outra maneira. Realista. Exatamente. Então, assim, eu mesma tenho dezenas de dores. E essas dores, elas passam a ser curadas quando a ferida ficou cicatrizada. Só que ainda vai ter essa marca. Ela existe. Ela existe. Então, eu continuo convivendo com essa marca, mas essa marca, ela não direciona mais as minhas escolhas. Esse é o processo. Entendeu? Entendi. Tem uma consciência de que essa marca existe. Isso. E quando eu for reagir, eu não vou reagir mais pela dor. Eu vou reagir por esta marca que existe, mas que eu não quero aumentar e nem fazer outra. Entendi. Então, é consciente? É consciente. Entendi. É Se consciente. torna consciente. E aí você começa a entender que a cura, ela está aqui do seu lado.
ela está com o porteiro, ela está com a pessoa que subiu no elevador com você. Ela não está num lugar milagroso. Ela está do lado de quem você convive todos os dias. Mas como a gente escolhe caminhar na energia da doença, a gente também escolhe só olhar o lado doente. Sim. E não o curador. Então, eu diria que é uma mudança de olhar. Bem interessante, né? E essas pessoas que vão para você, você faz atendimento individual? Faço atendimento tem individual, tem esses de grupo, não é? E você tem a formação de terapeutas. Exato. Normalmente essas pessoas vão se formar terapeutas? Porque acha isso, porque eu acho que é assim que a gente conhece de verdade qual que é o trabalho de um terapeuta e pode se apaixonar por isso. Exatamente. Foi assim que foi comigo. Eu fui para uma dor tremenda, quase morte, não queria mais viver. Fui fazer um processo terapêutico, me apaixonei por isso. Falei, vou mudar minha vida. Com 36 anos eu fui para a faculdade, me formei com 42, hoje eu tenho 50. E hoje eu desperto essa paixão em quem tem isso como um caminho, né? E aí eu comecei só formando as pessoas no autoconhecimento e na autocura, né? E essas pessoas queriam continuar seguindo esse caminho assim como eu. E aí veio a mentoria Ser. Aí você faz a mentoria, você forma terapeutas e ainda oferece a mentoria para poder acompanhar. É assim, a mentoria Ser, ela é separada em 3 partes. A primeira parte é a metodologia de como eles vão atender os clientes. A segunda parte é o autoconhecimento na própria vida deles, aonde eles têm que ser o próprio produto de cura. Se eles não se curam, eles não vão curar ninguém. Se eles não se transformam, eles não vão transformar ninguém. E a terceira parte é a parte prática. Um terapeuta, quando ele começa, ele precisa ter cliente e ele precisa começar a fazer a vivência. Aí nós temos o Grupo Luz, aonde esse cliente meu que está na mentoria atende de maneira gratuita. E aí eu gero um equilíbrio no sistema. A gente transforma pessoas que não têm dinheiro para fazer uma terapia, a gente atende de graça, e eu dou para esse cliente, para esse mentorando, a possibilidade de construir um processo, para ele se sentir seguro e depois poder ser funcional e viver do próprio trabalho. Porque um terapeuta que não vive do próprio trabalho, ele não é competente. Um terapeuta competente, ele vive do próprio trabalho e vive muito bem. Porque o que mais tem são pessoas com dores. E então, hoje as terapias, elas são mais do que bem divulgadas. Exatamente. E bem recomendadas. Então, assim, me diz uma pessoa no mundo, de qualquer faixa etária, que não passe ou não queira passar ou que não tenha uma dor. Nossa, então, todo mundo tem as suas. Exatamente. Então, assim, eu quero ensinar os terapeutas, eu ensino os terapeutas a serem funcionais e também financeiramente. E toda a equipe que eu tenho dentro do meu instituto, todos foram meus clientes de consultório, que viraram meus alunos, que viraram terapeutas, que viraram financeiros, que viraram comercial. Então, toda a equipe do instituto saiu do meu consultório. Que legal! Todo mundo trabalhando junto mesmo. Todo mundo. E o Grupo Luz funciona como, né? Então, esses terapeutas, eles atendem as pessoas gratuitamente. E isso é agendado? Acontece periodicamente? Sim, todos os dias. Então, assim, a pessoa, ela entra lá... Todos os dias? Todos os dias. Ela entra lá no Instagram, tem lá Grupo Luz, ela vai no Grupo Luz, ela preenche a ficha, ela vai para uma fila de espera. Aí, meus terapeutas acessam essa ficha, entram em contato e marcam um horário que fique confortável. Simples e aí assim. faz os atendimentos. E é um atendimento terapêutico mesmo, Sim, claro. onde une-se várias técnicas. Exatamente. Ou as técnicas que esse terapeuta tem mais habilidade. Sempre tem uma técnica que parece que encaixa melhor, né? Ou não? Mas eu não acredito nisso. Não? Não. Quando eu formo um terapeuta, eu formo ele para ele ser uma pessoa que tem uma caixinha de ferramentas e para que ele olhe para o cliente dele e veja qual é o caminho que ele vai conseguir chegar de maneira mais rápida e mais profunda naquele cliente. Se eu crio um terapeuta para só seguir um caminho, ele é um jumento, porque aí ele não consegue fazer curva. Então, assim, se você vai atender um evangélico, é um caminho. Se você vai atender uma pessoa que tem outra religião, é outro caminho. Se você vai atender uma pessoa que não suporta a terapia, é outro caminho. Então, assim,
A questão é uma alma conectar com outra alma. É isso que eu ensino o terapeuta. Agora, o caminho que ele vai percorrer, se ele precisar ligar de madrugada, ele vai ligar, porque eu acredito numa coisa com muita verdade, eu acredito nisso. As pessoas só se curam por vínculo afetivo. Então, essa ideia da psicologia antiga, da distância, para mim ela é horrorosa, ela não serve. A gente se cura por vínculo, estamos juntos, estamos de mão dada. Horas eu vou te empurrar, horas eu vou te amarrar, horas eu vou estar só do seu lado e horas eu vou deixar de existir, porque agora você tem a ferramenta de autocura e você vai caminhar. E eu vou ser indispensável para você. E sabe por que eu vou ser indispensável? Porque eu ensinei você a caminhar. Que é isso que uma boa mãe faz. Ela cria filhos. Ela cria filhos para que ela possa ser indispensável. Porque se uma mãe fica dependente e os filhos dependentes delas, ela não criou os filhos para o mundo. Ela cria os filhos para ela. Sim. E um bom terapeuta é igual. É igual, ele cria os clientes para o mundo. Laura, mas eu quero atender mais vezes. Seja competente que você vai ter fila de espera. A minha fila de espera chegou a 400 pessoas quando eu formei o meu primeiro grupo. E não é porque eu amarrei, é porque eu dei tanta ferramenta que as pessoas ficaram incríveis. E aí você vai para o seu núcleo e todo mundo fala, cara, eu quero isso para minha vida também. Olha que diferente. Aí você forma cada vez um grupo, um núcleo maior. Um núcleo maior de indicação. E é interessante isso, né? Porque quando a gente busca um terapeuta, cada momento é um momento, né? E tem aquele momento que você precisa mesmo ligar de madrugada, porque você sabe que aquela pessoa está acordada porque ela está com uma crise de insônia. Exatamente. Porque você conhece o padrão e que vai sendo mudado e aos que duas poucos. palavras que o seu cliente te ouve, ele já fala, meu, não estou sozinho, pô, bora. Só que daqui a pouco, ele já está sozinho porque a gente foi estruturando a psique dele, a gente foi estruturando as dores em alicerce. E ele não fica dependente. Que é isso que precisa, porque um cliente dependente do terapeuta, você não está lá para dar uma pílula e deixar ele dependente, você está lá para dar o quê? Soluções de autocura e autotransformação para ele caminhar. Sim. E quanto mais longe seu cliente caminhar, mais cliente você vai ter. Já pensou? Você está lá na Europa já, ligando para terapeuta e falando, consegui me libertar, né? É um desafio. São desafios que a gente passa na vida mesmo e maravilhosos. E quem quiser ser terapeuta pela tua metodologia, né? Pelo Instagram é o melhor caminho de conhecer o teu trabalho. Entra e conhece lá. Você sabe que eu tenho uma das minhas clientes, ela se formou com 64 anos. Que linda! Cleide, maravilhosa. E assim, eu só faltei eu ligar na faculdade porque toda vez ela me dava uma justificativa. Eu fui lá, fiz todo o processo e falei, olha, é isso, isso, isso. Chegou um momento que ela não tinha mais o que fazer. Ela voltou para a faculdade, se formou e há uns meses atrás foi me entregar o diploma. Falar, olha, eu consegui. Que maravilha. No momento da vida que ela achou que ela não faria mais nada. Então, esse é um terapeuta que caminha junto. Reconhece a dor do cliente e dá ferramentas para ele construir. E por momentos vai construir, por momentos vai deixar até ele poder caminhar. E precisamos, né, desse alicerce durante a vida, né? E de bons terapeutas que façam isso por todos. Porque senão a gente só tem um terapeuta, né? Mas a gente faz parte de uma família. De uma família. E é que nem as crianças, isso, quando elas vêm, né? Elas começam, elas nascem, elas vão, você vai pondo o alimento na boca delas, elas fazem assim. Só que daqui a pouco elas estão comendo tudo, gatinhando, sentando. É verdade, o programa acabou. Ai, mas eu queria falar uma coisa, ela forma terapeuta criança. Formo. Viu? Formo. A filha dela é terapeuta. Já fez programa aqui com você. Ela vem sempre, ela tá adora vendo? falar. Sexta-feira ela vai estar aqui. Olha lá. Se tiver dúvida, vem e pergunta para ela. Pergunta para ela. Qual o nome dela? Lorena. Lorena, vem, faz pergunta para Lorena que ela te responde no ar. Já é comunicadora também. Já. O Instagram? Instituto Laura Grazi. Instituto Laura Grazi. Assim, Grazi com Z. Isso Facinho. mesmo. Tem um telefone de contato que eu anotei. 918459833. Código 11 918459833. Esse programa fica postado aí no YouTube. É só entrar, pegar todas as informações
De novo, Instituto Laura Grazi no Instagram. Obrigada, Gratidão, Laura. meu amor, Sucesso pelo para você. carinho, pra Muito nós. bem-vinda à nossa casa, viu? E, gente, quanta coisa boa, né? Vai todo mundo ser terapeuta. Um grande beijo, gente, mundial. E você vai ficando por aqui. Eu volto amanhã às 16h30 com uma super entrevista. Vamos falar de inveja. Amanhã. Beijo.